se algum norte-americano tivesse fazendo o que Flávio Bolsonaro, o clã Bolsonaro fazem contra o Brasil, se estivessem fazendo contra os Estados Unidos, imagine o cidadão norte-americano indo para a China pedir uma intervenção do governo chinês em algum assunto interno dos Estados Unidos, pressionando tarifa nos Estados Unidos, ameaçando instituições dos Estados Unidos. O que vocês acham que aconteceria com o cidadão norte-americano? A Constituição deles, de uma forma muito interessante, né, prevê desde sempre a pena de morte para traidores. Quem falou disso de uma maneira muito reduzida foi meu amigo Bob Fernandes, que não é meu parente, talvez sejamos longínquamente, mas ele fez um resuminho muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Fala, Se fosse cidadão dos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro seria condenado à prisão perpétua ou à pena de morte, segundo o artigo 3º, seção 3 da pena de traição ao país. A traição ao país é o único crime expressamente definido na Constituição original norte-americana. Nos Estados Unidos, trair é auxiliar, dar suporte, colaborar com quem age contra o país. Smith Act, Lei Logan, conspiração sediciosa são outras das leis dos Estados Unidos para demais punições a quem atue contra interesses do país. Flávio Bolsonaro, assim como o irmão Eduardo há um ano, cometeram atos de traição contra o Brasil. Flávio Bolsonaro pediu a Trump para tratar como terroristas as organizações criminosas PCC e Comando Vermelho. Pediu contra facções, mas não contra milícias com quem tem antigas, próximas e conhecidíssimas relações. Disso trataremos mais adiante. Antes vamos à história, reveladora da profunda gravidade do ato de Flávio Bolsonaro ao cobrar sanções contra o Brasil. Sanções que têm como um dos panos de fundo o PIX, obstáculo para os cartões de crédito dos Estados Unidos e ameaça na disputa por hegemonia geopolítica. O ataque ao Brasil e ao PIX começou a se tornar concreto nesta terça-feira. Os Estados Unidos falam em tarifa de 25%. Ameaça para negociar. Então, gente, a coisa está dada, né? E tudo se soma ao incontável caminho de crimes dessa Orcrim, que é classificado como uma família também. Mensagens revelam pressão de Flávio por pagamentos no filme sobre Bolsonaro. Gente, é claro que isso aí é banditismo. O Vorcara não tinha por que ficar com essa tensão toda de ter que dar dinheiro para o Flávio Bolsonaro, para o filme dele, se não fosse uma coisa absolutamente corrupta, uma coisa bandida e uma dívida de gente mafiosa. É a única explicação. Não tem como a gente identificar que essas conversas foram conversas de pessoas que estavam dentro de uma normalidade contratual, uma normalidade negocial, sobretudo porque o dinheiro que foi para a conta do Banco Master foi dinheiro roubado dos servidores públicos do Rio de Janeiro e de outros estados e de outros municípios também. Com elogios a Flávio Bolsonaro, Trump aterriza em campanha eleitoral brasileira. É isso que está acontecendo. Hoje o presidente Lula reagiu de uma forma muito contundente também, mais uma vez enfatizando que são traidores da pátria. Hoje ele estava mais calmo, ele não estava tão virado no giraia, mas mesmo assim ele foi muito contundente, classificando essas figuras como traidores da pátria, deu algumas pancadas em Trump, que são pancadas da defesa da nossa soberania, né? Porque ele falou, olha, eu estou sendo tratado de uma forma absolutamente absurda por Trump. Isso não é conversa de dois chefes de Estado, ele está se comportando como moleque. Ele não falou assim, né? Mas o que a gente leu nas entrelinhas foi isso. Se comunicando por WhatsApp, por publicação no Twitter, enfim. Lula dizendo, eu estive com ele, a gente faz um trato ali de homem com homem e de repente vem uma história dessa. Então, gente, olha, o extrato de moral, extrato ético de Donald Trump é esse que é o padrão na extrema-direita do mundo inteiro. Pessoas covardes, vis,
tacanhas, mesquinhas, ambiciosas, sem escrúpulos. É isso que a gente vê nesse clã Bolsonaro. É impressionante como é que tem gente que está conseguindo ainda dizer que vota nessa criatura. Estados Unidos dizem que falha do Brasil é injustificável e apontam prejuízo no mercado de carne da China. Então os Estados Unidos fazendo pressão direta, muita pressão sobre o Brasil para ver se cria algum tipo de situação interna aqui que favoreça o Flávio Bolsonaro, ou seja, o cupincha, o traidor da pátria, o vassalo, o lambe-botas, para que ele entregue o nosso país sem nenhum problema mais à frente, né? Como eu disse para vocês, a situação para ele está complicada. Flávio expõe preocupação com o desgaste político ao pedir que Estados Unidos poupem Brasil de novo tarifaço. Leia a carta. Gente, mistérios que a gente só vai ver um pouco mais à frente. Trump declara apoio à sósia de Bukele nas eleições presidenciais da Colômbia. Por que eu estou trazendo esse tema aqui no nosso portal? Porque a eleição na Colômbia, o segundo turno, vai se dar daqui a 3 semanas. O Trump está jogando o peso dele todo em cima da candidatura do Milei, do Bolsonaro, do Trump colombiano, e está apostando que o cara vai ganhar essas eleições. Resta saber como o povo colombiano enxergará esse tipo de interferência de Donald Trump, do governo norte-americano, nas eleições da Colômbia. Vamos acompanhar isso aí, vamos ver se o povo vai ficar meio ressabiado e vai perceber que se trata ali de uma interferência também dos Estados Unidos na política interna da Colômbia. Para finalizar, TSE rejeita recursos de Cláudio Castro, mantém ex-governador inelegível e deixa para o STF decidir sobre a eleição. Olha só, o Cláudio Castro foi considerado inelegível por 5-2 no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ter colocado mais de 17 mil funcionários fantasmas para tirar dinheiro desses funcionários, enfim, para fazer a estruturação dessa Orcrim que tomou conta do Rio de Janeiro, a Orcrim do Grupo Bolsonaro. Aliás, o Cláudio Castro está indo quase já para a cadeia e o Flávio Bolsonaro não fala nada, né? Ele não fala nada porque, enfim, é sócio desse governo e não tem como largar a mão de um cara que está envolvido até o pescoço com todo tipo de esquema, como a gente vai ver mais à frente, né? Então, mesmo diante de todas as provas, no TSE, ainda 2 ministros votaram a favor do Cláudio Castro para que ele não ficasse inelegível. Adivinhe, dos 7 ministros, quem são os 2 que acharam que corrupção, roubar dinheiro público, ganhar eleição roubada, não tem problema nenhum, desde que você seja bolsonarista. Eles mesmos. Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Gente, vejam só contra o que nós estamos lutando no nosso país. Imagine só se a Orcrim chegasse ao poder, se eles tivessem a chance de colocar mais ministros com esse tipo de perfil. Aí, gente, a situação vai ficar muito complicada para todos nós, né?